O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós tivemos uma verdade, uma realidade que deveríamos ver com grande satisfação. Não como os olhos estamos acostumados à imagem da nossa Mãe Santíssima descendo do nicho da glória, mas olhar, meus queridos irmãos, de uma forma diferente. A própria presença de Deus, não na imagem, meus queridos, mas na verdade que representa a Mãe de Jesus, a Mãe do nosso Deus. A verdade, queridos, de uma humanidade que se abre para Jesus, que se abre para Deus. É uma verdade diferente, queridos, que nos torna pessoas alegres, satisfeitas, felizes, só de sentir, de ver. Uma verdade que transcende muitas vezes a nossa compreensão e até mesmo a nossa fé. E é uma verdade que carrega, que leva, que atrai os homens que são religiosos, os homens que buscam a Deus. Quantas e quantas pessoas ontem vieram, meus queridos irmãos, atraídos por essa religiosidade que possuem, atraídos para uma verdade que é Deus. E é por isso, queridos, que nós precisamos pedir a Deus, ao nosso Pai, que nos dê a graça de ver como a nossa mãe vê e sentiu a presença de Deus na sua própria vida. O que a nossa mãe experimentou, queridos, também nós podemos experimentar. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a sua igreja, amar a vida. Olhar toda a criação e sentir a presença de Deus. Sentir o amor de Deus. São verdades, muitas vezes, queridos irmãos, que passam despercebidos diante dos nossos olhos. E ontem, como eu falei, essa magnífica manifestação de Deus, os homens ainda não conseguem, muitas vezes, perceber e senti-la.
A Eucaristia, queridos irmãos, a Santa Missa, tudo está cheio, meus queridos, da presença de Deus. Tudo está cheio da glória de Deus. Nós possuímos o dom do Espírito Santo, que nos faz compreender essas coisas, que nos faz lutar, meus queridos irmãos, pelas coisas do alto e principalmente vivê-la. O grande perigo, meus queridos, hoje, é que nós bebemos de uma cultura secularizada e somos atraídos por ela. E o nosso lado religioso vai perdendo a visão, vai perdendo a capacidade de perceber, de sentir a presença de Deus, de sentir o grande amor que Deus tem por nós. Precisamos deixar um pouco de lado essa cultura secularizada, meus queridos irmãos, que nos seca, que nos deixa árido. Apesar de possuirmos essa religiosidade, precisamos mais mergulhar, meus queridos, em uma verdade que é Jesus, e Jesus crucificado, Jesus amor, Jesus serviço, Jesus doação, Jesus irmão. Culturas que nós bebemos hoje é tão perigosa, meus queridos, que precisamos nos voltar mais para Deus. Precisamos sentir mais a presença de Jesus. Tantas e tantas coisas já foram nos reveladas, meus queridos, a todo instante. E a nossa mãe, meus queridos, é essa grande força que Deus nos dá para nós, que o nosso lado religioso se volte mais e mais para Deus, para Jesus, para a igreja. Que as famílias bebam mais dessa fonte, meus queridos. A família que é o berço dessa religiosidade. Precisamos que nas escolas, nas instituições, os homens de boa vontade bebam mais, meus queridos, e se alimentem mais desta fonte que a nossa mãe bebeu e se alimentou. E hoje ela se torna para nós modelo, meus queridos, de uma verdade que liberta e que nos dá vida. Como é bonito olhar, meus queridos, quando eu olho para a nossa mãe e quando ela diz: a minha alma engrandece o Senhor. Olhe, meus queridos, a grandeza, ela fala já de alma. A nossa alma tem que se voltar para Deus. Não é somente a imagem serve para nos atrair, principalmente aqueles que ainda vivem no senso comum. Aqueles que já cresceram, meus queridos, que já são capazes de se alimentar de coisas sólidas da verdade de Deus, olham de forma diferente e vivem e se alegram por esta manifestação de Deus viva, real, presente e verdadeira para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos convida, meus queridos, a subirmos, a nos elevarmos nas alturas da sua verdade, da sua divindade. Procuremos
não se alimentar muito, meus queridos, desta cultura humana que fecha os nossos olhos, que fecha o nosso coração para Deus. Abram, meus queridos, os vossos corações para esta cultura, para esta religiosidade que é Deus, que é Jesus, que é Maria. Não é somente a imagem, mas aquilo que ela é verdadeiramente. Caminho, verdade e vida. Deus nos dá essa graça constantemente, queridos. Principalmente para todos aqueles que são devotos de Maria, filhos de Nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. Quantas graças Deus nos concede aos filhos de Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que nos ama e cuida de todos nós como filhos queridos.